Bom dia! Nós estamos estudando sobre o problema do mal e hoje nós vamos refletir sobre como entender o mal. Jó era um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus que se desviava do mal. Do nada, um dia ele perdeu toda a sua riqueza, seus filhos morreram num acidente na casa onde eles estavam reunidos e ele ainda por cima ficou muito doente. Então ele começou a questionar a Deus, a pedir que Deus desse uma explicação para ele do porquê que ele estava sofrendo daquela forma. E então Deus um dia chamou Jó para ter uma conversa. E Deus então começou a fazer várias perguntas para ele. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E Jó não sabia como responder. Essas perguntas elas tinham um objetivo: fazer com que nós, seres humanos, no caso ali Jó, mas serve para nós também como lição, entender que o nosso conhecimento é limitado. Então, todos nós passamos por sofrimento, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e muitas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por quê? E o primeiro ponto que nós devemos entender hoje é que o nosso conhecimento ele é limitado. E por que isso? Para nos mostrar que Deus não pode, Deus, os seus planos, os seus propósitos, nem sempre a gente vai conseguir compreender, porque Deus é infinito, Ele conhece muito mais do que nós, Ele sabe muito mais do que nós e Ele entende, consegue criar planos que vão muito além da nossa compreensão. Então, é claro que muitas vezes, muitas coisas vão acontecer e nós não vamos entender. E foi isso que Jó passou a entender naquele momento. Porque lá no capítulo 42, verso 3, ele diz assim, que ele entendeu, quando ele teve um vislumbre de Deus, ele entendeu que o seu conhecimento era muito pequeno diante do grande conhecimento de Deus e que ele tinha que confiar em Deus e aceitar o plano dele na sua vida para ser abençoado. Perceba que no final de todas as coisas, no final da história de Jó, Jó ele voltou a ter o dobro daquilo que ele tinha de riqueza antes. Ele teve novamente seus filhos, é claro, eles não ressuscitaram, mas Deus deu a ele novos filhos. E Jó viveu uma vida muito feliz depois disso. Mas primeiro, Jó teve que ter humildade para entender que o seu conhecimento era muito pequeno em relação ao conhecimento de Deus. Portanto, meus queridos, o que Deus quer que você tenha humildade para reconhecer que nem tudo você vai conseguir entender. Nem tudo Deus vai revelar para você. E por isso existe a fé. A fé, ela está aí para que nós possamos crer e confiar em Deus. Tá, mas como é que eu faço isso? Pelas evidências. Deus, ao longo da história, tem mostrado que ama e cuida dos seus filhos. Então nós não precisamos ter medo, porque Deus sempre vai estar ao nosso lado. Mas precisamos ter um coração humilde, e assim Deus vai poder nos abençoar e nós teremos uma vida feliz. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje e obrigado, Senhor, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra e aprendermos mais sobre o Teu amor, o Teu cuidado e tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Te pedimos que neste dia o Senhor esteja ao nosso lado e nos ajude a cultivarmos a fé para confiarmos em Ti e permitirmos que o Senhor guie e controle a nossa vida. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Nos vemos amanhã.